Olá pessoal, espero que tudo esteja bem com vocês. Eu recentemente vi um artigo em que o Canadá está pensando em trazer 1,5 milhão de imigrantes até 2025. E eu sei que muitos brasileiros vêm para o Canadá, assim como vão para a Itália, Portugal. E também recentemente nós temos encontrado vários brasileiros que acabaram de chegar. E como a tendência disso é aumentar, eu quero trazer algumas curiosidades para vocês que estão pensando em migrar para o Canadá, algumas coisas que talvez vocês não tenham pensado ou não tenham passado pela cabeça de vocês. É claro que quando a gente tem essa vontade de migrar, a gente sempre procura ver as coisas boas do outro país e ver as coisas ruins do país que a gente está, né? A gente tenta fazer um comparativo para se convencer, mas você sempre tem que analisar todos os lados, porque é uma decisão muito mais importante do que comprar uma casa, muito mais importante, talvez seja a decisão mais importante da sua vida, porque tudo vai mudar na sua vida quando você muda para uma outra cultura. Então vamos lá. Nós estamos no Canadá em torno de 18 anos e muita coisa mudou de lá para cá. Quando a gente veio para o Canadá, só passava pela cabeça a questão da temperatura, frio. No Canadá é frio, não adianta que você não vai encontrar nenhum lugar quente por aqui, durante o inverno. Mas as coisas mudaram bastante. Hoje em dia eu creio que você não deve levar em conta só a questão da temperatura, né? Eu sei que no Brasil, por exemplo, a questão da segurança é uma coisa que afeta muitas pessoas, muitos brasileiros. Mas ainda assim eu acho que vale a pena você fazer a lição de casa para ver se realmente o Canadá seria a melhor opção se você quer de alguma forma sair do teu país ou buscar uma nova experiência. Primeiro quero colocar algumas curiosidades para vocês aqui. Frio. Todo mundo sabe que no Canadá é frio. Mas tem uma coisa que as pessoas no dia a dia elas não entendem, porque a gente morando num clima quente, você não percebe certos detalhes. Por exemplo, tô com a minha colinha aqui, ó. Você tem que trocar de roupa o tempo todo. Se você entra em casa, você vem durante o inverno, vou deixar bem claro, estou falando do frio. Se você entra em casa durante o inverno, você vem lotado de roupa. Daí você tem que tirar tudo aquilo de lá, colocar uma roupa adequada para você ficar dentro de casa. E se você resolver sair, mesmo que seja só para ir no mercado, você vai ter que colocar toda aquela roupa de novo. Isso inclui botas, gorro, várias camadas de camisas e blusas, até no final você colocar uma jaqueta ou uma capa que te proteja do vento. Porque o frio às vezes não é o problema é o vento. Quando você pega um vento que dá aquela sensação térmica, a temperatura está menos 20 e com o vento vai para menos 40, a sensação térmica é menos 40, é menos 40 que você está recebendo na cara. Então pense que não é simplesmente colocar um blusão e sair lá para fora. Eu até pensava isso quando estava no Brasil, mas não dá. Se você arrisca congelar, ter problema que eles chamam de frostbite aqui, congelar as mãos, congelar os pés, as extremidades e ter danos sérios no teu corpo. A outra coisa é que nós brasileiros não estamos acostumados. Quando chega o inverno, a mistura de sal com a neve que eles colocam nas ruas deixa uma meleca dentro do teu carro. Eu já coloquei, já fiz um vídeo, postando um vídeo, fica uma coisa horrível e não tem como limpar, porque a temperatura é menos 20, você pode ir no posto, mas vão cobrar uma fortuna para você limpar o carro por dentro e vai sujar logo em seguida. Então, ninguém faz isso aqui. Você deixa o inverno correr e só no final do inverno é que você dá uma limpada no carro. Não dá para você fazer isso toda semana ou todo mês, não dá. É complicadíssimo. Você tem que ter muito dinheiro se você quiser manter o mesmo padrão. A outra coisa também que a gente não atenta é que o sal ele destrói os sapatos. E tudo que tem no carro, por exemplo, são coisas que não passam pela cabeça do brasileiro. Os sapatos eles são destruídos. Me coloca sal no teu sapato e molhe para ver o que acontece. Ele fica uma coisa branca, uma crosta em volta que invariavelmente vai danificar o couro ou um outro material. No carro, por exemplo, obrigatoriamente você tem que lavar o carro uma vez por mês ou a cada 15 dias. Por quê?
as pessoas não lavam, né? Alguns não lavam. Mas acontece que aquele sal, ele cai na parte da mecânica dos freios ali e começa a travar tudo. É um horror. Tem que lavar ele todo, tirar aquele excesso de sal para tentar minimizar os efeitos para quando você chegar no verão você fazer a tua manutenção do carro. Para dirigir durante o inverno, você precisa do tal do limpador de para a água do limpador de para-brisa, ela não pode congelar, ela tem um produto químico, que eu creio que seja álcool, alguma coisa assim. E vai bastante disso, e custa em $3 o galão, que tem 3,6 litros. Em algumas viagens, se você mora um pouco longe de casa, em algumas viagens, você gasta um por dia, dependendo de como está a situação de estrada, porque o carro que está andando na tua frente está jogando aquela meleca no para-brisa, aquela mistura de barro com sal, com terra, seja lá o que for, é uma coisa marrom, e você tem que estar limpando, senão você não enxerga nada. E daí é só limpador de para-brisa o tempo todo. $3 por dia você vai gastar se você morar um pouquinho longe do teu trabalho, porque quando você pega a estrada em que vem todo aquele material, é o que causa mais. Dentro das cidades também acontece, mas não é tanto assim. Ar seco, outro problema seríssimo, minha mulher reclama um monte. A umidade do ar aqui, dentro de casa hoje, está 40% e fica em torno de 30%. Algumas casas, tem jeito de você deve colocar um umidificador dentro de casa para você aumentar um pouquinho a umidade do ar, porque 30% começa a ressecar tudo dentro do nariz, começa a quebrar aqui dentro, os olhos começam a lacrimejar, tua pele começa a ficar branca, parece um talco assim saindo. É complicado, e eu tô falando em torno de 4 a 5 meses que você vai fazer isso, você vai ter que ter um umidificador dentro de casa. Algumas casas mais modernas já vêm com umidificação automática, mas são casas novas, casas que são bem mais caras. Se você vai comprar uma casa ou alugar, uma casa ou os imóveis são bem mais caros, os novos. Outra coisa, se você tem cachorro, a coisa complica mais ainda, porque das duas uma, ou o teu cachorro vai começar a fazer a necessidade deles dentro da tua casa ou do teu apartamento, ou você vai ter que levar ele lá para fora. Para levar ele para fora, você tem que colocar bota no cachorro e tem que colocar uma jaqueta. Nós estamos falando de temperatura de menos 10, menos 20 graus. Nenhum cachorro congela as patinhas se você deixar ele lá fora andando nessa temperatura. Você tem que colocar, dar um trabalhão. Ou, de novo, você tem que comprar uma coisa que eles chamam uns pads para você deixar ele dentro, o cachorro dentro de casa, ele faz necessidades dentro de casa. Mas daí, né, tira toda uma programação, no inverno você tem que ensinar tudo de novo, é complicadinho. Preparar as crianças para ir para a escola, que tem filhos pequenos, leva em torno de uma meia hora só para você colocar toda aquela roupa parafernália na criança para ela poder ir para a escola, porque na escola as crianças são obrigadas a sair para fora se a temperatura for acima de menos 25, até menos 25, menos 24, desculpe. As crianças vão lá fora. E se elas não estiverem agasalhadas, elas vão congelar. E tem que sair, porque é para evitar o tal, eles chamam de cabin fever, seria a febre da cabana, que é como uma gripe, você fica com febre, você fica como se tivesse uma gripe, como se estivesse doente, e não tem nada no teu corpo. É por estar somente dentro de casa, você tem que sair para fora, para você poder dar uma recuperada no teu organismo, respirar um ar puro, estar em contato com a natureza, congelada, mas ainda assim é natureza. Senão você pega a tal da cabin fever. Compras, outra coisa que parece simples, né? Você vai no mercado e compra, mas não é bem assim. Você vai no mercado, primeiro você tem que levar sacolas térmicas, porque tem certos produtos que não podem congelar. Então você tem que levar sacolas térmicas, coloca algumas coisas. Se você vai correndo para casa, sai no mercado e vai correndo para casa, às vezes não congela nada acontece. Mas eu já fiz essa besteira. Eu comprei ovos, comprei leite, comprei algumas coisas, deixei no carro e parei na casa de um amigo meu. Quando eu cheguei em casa, óbvio, tudo estourado, congelou tudo. Tava no porta-mala e congelou, menos 20. Temperatura no freezer é menos 18, menos 15, menos 18. Se é menos 20 é pior que um freezer. Então, e quando você vai fazer as compras no mercado também tem isso, né? Aqui o inverno é frio o tempo todo e nenhum mercado tem estacionamento dentro, não existe. Aqui não existe mercado com estacionamento, tudo é fora.
O que você tem que fazer? Você para lá no final do estacionamento porque está cheio, daí você vem com aquele carrinho tentando passar por toda aquele sal, aquele gelo, escorregando. Quando você chega no teu carro, você tem que tirar tudo do carrinho e colocar dentro e você congela, porque é frio, você está lá parado, você tem que ficar colocando as compras, colocando dentro da sacola, colocando dentro da sacola térmica e para você decolar, sair. Então, é outra coisa que é simples, mas no dia a dia enche o saco. Se você trabalha em casa, por exemplo, com a questão do Covid, isso é uma coisa diferente agora, muito importante, porque o Covid, quando ele veio, ele obrigou todo mundo a ficar em casa. Quem estava no Brasil também teve os lockdowns, teve que ficar em casa. Mas aqui você adiciona o lockdown com o tempo que você tem que ficar dentro de casa por causa do inverno, é uma prisão. Então, se você trabalha em casa, coloque em mente que você vai ficar 4 meses dentro de casa sem sair, você vai no mercado. Não que você não possa, é óbvio que se você vem, você faz uma programação, uma rotina de você ir para academia, né? Porque não vai correr lá fora, óbvio, né? De você ir para uma academia ou natação, tudo bem, se você tem essa capacidade. Eu sempre fiz isso no Brasil, mas eu não sei porquê. Chega aqui não dá ânimo de sair. Você não dá ânimo de se vestir se entupir com 20 quilos de roupa para ir para academia para fazer exercício, para se entupir com 20 quilos de roupa de novo para pegar o carro e voltar para casa. Então você acaba fazendo menos exercício. E isso significa que você vai ficar mais dentro de casa. Ou seja, você vai ficar em lockdown por 4 meses no Canadá. É um lockdown como um Covid, todo ano. E você fica preso. Claro que você vai no mercado, vai fazer uma coisinha ou outra, mas não é numa rotina diária. A não ser, como eu disse, você se coloque numa rotina e se cobre bastante. Tem que ter muita força de vontade. Uma coisa que você já sabe, os dias são curtos no inverno e as noites são longas. O verão é gostoso, porque os dias são longos, né, por causa da aproximação aqui do Ártico. O sol nasce às 6h30 da manhã, 6h15, e vai se pôr 10 da noite no pico do verão. Então isso é bom, você pega, tem o dia inteiro que você pode fazer, e é quente, tem o dia inteiro que você pode fazer um monte de coisa. Mas chegou no inverno, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã começa a clarear, 4 horas da tarde já está escuro. E viver na escuridão o tempo todo no inverno é outra coisa que não agrada. O ser humano precisa da luz do dia, precisa da luz do sol, precisa para o bem-estar, para a saúde mental, inclusive, não só para o corpo, para a saúde mental, você precisa ter o contato com a natureza, contato com a luz. Se você tem óbvio, né? Se você tem carro, aqui é muito difícil você não ter carro, a não ser que você more perto do teu trabalho e tenha mercado pertinho de tudo, que você não precisa de carro, somente use o transporte público. Você tem que tirar neve do carro sempre que nevar. Aqui onde eu moro, aqui em Ottawa, é o terrível, porque chega mais ou menos 4 graus positivo, de 3 graus começa a chover gelo. Chover gelo, eles chamam freezing rain. Pedras pequenininhas de gelo. E aquilo gruda no teu carro. E forma um espelho de gelo. E daí você tem que tirar aquilo lá, você tem que raspar. Às vezes tem que raspar no carro todo. Até fiz um vídeo mostrando uma capa de gelo que tinha em cima do meu carro. E eu tive que quebrar com o negócio de raspar gelo. Eu tive que quebrar o gelo. Ele cai assim na lataria. É trabalho. De novo, é uma rotina isso, é uma rotina, não é todo dia que acontece isso, mas no inverno você vai ter muitas vezes dias, principalmente se você trabalha todo dia fora de casa, né, que você tem que pegar o carro e sair. Outra coisa, agora fugindo um pouco do frio, nem tudo é frio, eu quero falar dos bancos. O sistema financeiro no Canadá é um atraso de vida. Eu, quando fui no Brasil, eu vi o quanto que o Brasil avançou nessa questão da digitalização e tudo mais. Mas no Canadá ainda se usa um monte de cheque. Para eu transferir para minha filha, $1.000 para minha filha, eu tenho que ir no banco. O banco não aceita que eu faça online. É um horror, é coisa que não dá para entender o sistema arcaico que existe nesse país. É de dar
dá raiva. Você tem que se deslocar até a agência para você transferir dinheiro para uma outra pessoa, né? A minha filha, com o mesmo sobrenome e no mesmo banco, e tem conta no mesmo banco, eu tive que ir lá para fazer a transferência de dinheiro, eles não aceitam online. Para você fazer a transferência de dinheiro via banco, que é um horror de caro, você perde em torno de 10% se você precisa fazer transferência internacional. Em torno de 10%, porque no câmbio eles abusam no câmbio, porque eles fazem a própria taxa de câmbio, né, que eles querem, não é a taxa oficial. Isso é terrível. O sistema financeiro do Canadá é atrasadíssimo. Cheque, se você preencher um cheque e errar, você pode riscar e colocar o valor que eles aceitam. Se você colocar, eu vou passar $1.000 para fulano e tal, não, é $10.000, eu só risco 1.000, coloco 10.000, coloco as iniciais e o banco aceita. Posso até trocar o nome, posso trocar de tudo no cheque, riscar em cima, eles aceitam. Não dá para entender. Mas, anyway, colocando para vocês como que é as dificuldades de uma rotina diária de se viver no Canadá. Comida. A comida do canadense. Primeiro, você não vai ver prato típico do Canadá no mundo, porque não existe um prato típico canadense, porque a comida aqui simplesmente pro brasileiro é terrível. Pro brasileiro. Eu não estou reclamando de comida, eu estou dizendo da questão do gosto, estou dizendo da questão do como nós somos adaptados. Mas a comida aqui, ela é ruim por um motivo. Muita gente come fora e para conservar a comida, eles adicionam sódio, só que na forma de açúcar. Sódio na forma de açúcar, então tudo é doce, carne é doce, você vai comer uma costelinha, não sei o que, é doce, compra um negócio no mercado, congelado, é doce, tudo tem açúcar, tudo tem sódio nessa terra. Tem comidas aqui que tem 83% de sódio, eu não sei como é que eles conseguem colocar essa quantidade de sódio dentro de uma comida, mas eles colocam. Então, por isso que a obesidade no Canadá, na América do Norte, é complicada, por causa da quantidade de sódio que as pessoas ingerem. Tem sódio no café, tem sódio na água, tem sódio em tudo. Nessa terra tem sódio. Então, isso é uma coisa que o brasileiro sofre muito, sofre bastante. Para você tem os vegetais, as frutas, que são todas importadas durante o inverno. Elas são importadas verdes e antes de amadurecer elas apodrecem. Você compra um saco aqui de abacate, metade vai fora. Por quê? Você tem que acertar certinho o dia que é o próprio para consumir, porque se você não consumir naquele dia, pronto, já estragou. Então, se você é chegado numa comida, se você é bom de garfo, você pense 10 vezes antes de mudar para o Canadá, ou faça comida em casa do teu jeito. Se bem que também é complicado você achar alguns produtos. Por exemplo, feijão aqui, quando você vai comprar, não é mais o feijão do Brasil. Eu não sei como é que é agora também, né? Mas o feijão, ele vem, eu acho que, se eu não estou enganado, é da Indonésia. Mas a quantidade de produto químico para conservar aquele feijão é tão grande que ele tem um cheiro ruim. No feijão quando você cozinha, você sente o cheiro de remédio, você tem que coar o feijão 3, 4 vezes para tirar aquilo de lá. Minha mulher fez, não é bem assim, não é 3, 4 vezes, só 2, né, meu amor? Então, você tem que limpar bem o feijão para tentar comer, e o gosto é muito ruim também. Outra coisa, eu já comentei, né, da questão das frutas e das verduras. Segurança. Na questão da segurança, o Canadá apresenta indicadores melhores que o Brasil. Não tenho dúvida, eu não vou discutir isso aqui. Mas existem eventos isolados aqui que ninguém está fora, né? Até 2 anos atrás, eu acredito, um louco lá decidiu entrar com uma van em cima de uma rua, matou várias pessoas. Umas 3 semanas atrás, uma gangue de jovens resolveu enfrentar a polícia e a polícia saiu correndo, porque o cara estava sozinho lá, eles resolveram avançar em cima do cara. Então, isso é uma coisa que está começando a aparecer mais e mais por aqui, né? Em Ottawa, eu não creio que seja somente em Ottawa, mas em todo o Canadá e talvez em Ontário, o que estão roubando de carro aqui é uma coisa de louco.
Então as pessoas as pessoas estão voltando a usar aquele negócio no volante, para travar o volante, porque a forma como eles roubam hoje em dia, que é tudo eletronicamente, o cara chega com um dispositivo ali que abre o carro, já liga e já sai, né, os carros mais modernos, que para tentar evitar que o cara roube, estão usando aqueles, eles chamam aqui de club, é um negócio que vai no volante, uma barra de ferro horrível. Então, tá bastante, tem bastante coisa acontecendo aqui. Veja bem que não é só o Brasil. Quando você fala de segurança, não é só a questão da violência, mas a questão de furtos, questão de roubos, que tem aumentado aqui. A gente escuta por próprios brasileiros dentro do WhatsApp, eles colocam os grupos aqui, olha, se você mora nessa região, recolha teu carro na garagem, porque aqui ninguém deixa carro dentro da garagem, né? Esse que é o detalhe, todo mundo deixa o carro fora. Alguns nem tem garagem, então por isso que também há uma quantidade muito grande de roubo de carros.